Olá, seja bem-vindo ao R31 Entrevistas. Eu sou Gabriela Diniz e no episódio de hoje nós iremos tratar de um assunto muito relevante, que é o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Como estamos no mês de Maio Laranja, uma campanha nacional que alerta e conscientiza esse problema que infelizmente ainda é muito pertinente à nossa sociedade. E para conversar sobre esse assunto, hoje nós recebemos o psicanalista e psicotraumatologista Fábio de Araújo, que há mais de 9 anos atua na promoção da saúde mental, ajudando pessoas a superarem seus traumas profundos. Então fica com a gente até o final, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo, porque essa informação pode literalmente salvar vidas. Seja muito bem-vindo, Fábio. Para nós é um prazer recebê-lo para conversar sobre esse assunto tão importante. E para começar, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é exatamente o Maio Laranja e qual o objetivo dessa campanha. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a toda a equipe do R31 por ter me convidado, para esse momento tão especial, onde nós temos um entendimento de que a informação ela liberta, né? Com certeza. Então, a campanha nacional, que é o Maio Laranja, nós trabalhamos de forma nacional e muito ampla mesmo, para que essas informações cheguem até as pessoas, né? Ao número máximo de pessoas que nós pudermos alcançar. Sim. Porque a marca 18 de maio, né, ela ficou muito marcada pelo caso da menina Darcele. Ela foi abusada sexualmente, entre nós profissionais, nós já estamos tentando trabalhar essa fala, né? Ao invés de abuso, de fato, é violência sexual, né? Sim. Ela foi violentada de forma muito bruta, foi morta de forma cruel. Infelizmente, o caso segue impune até hoje. Então, nós trabalhamos de forma nacional para que todos os meios de comunicação possam, de fato, levar o conhecimento para as pessoas de casa, para as pessoas que estão nos ouvindo, para entender que esse é um assunto muito sério, um assunto muito importante, inclusive, que é uma lei federal. A Lei 9.970 de 2000, que traz isso de forma bem obrigatória mesmo, para que todos nós possamos trabalhar esse assunto com as crianças, com os adolescentes e com a sociedade. Agora nós vamos falar sobre os impactos, que um abuso, que uma exploração sexual pode fazer na vida de uma criança. Quais são as marcas que essa criança, esse adolescente, essa pessoa pode carregar, mediante essa violação? Olha, Gabriela, isso é um assunto muito sério, né? Muito sério, porque não são apenas marcas emocionais. Agora nós já temos entendimento com a neurociências que o abuso ele deixa marca de fato neurológica, né? É comprovado agora pelas ressonâncias, pelos exames de imagem, que o abuso sexual ele pode alterar a amígdala, ele pode alterar o hipocampo, ele pode causar de fato uma série de sintomas, uma série de eventos, né, que é o pós-traumático, mas entre eles, que é o que nós chamamos de TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, ele traz uma característica muito individual após um trauma. A pessoa ela carrega em si algum estado de alerta, ela fica alerta o tempo todo, ela pode gerar nela Os os gatilhos, pode gerar nela ali o que chamamos de flashback, onde ela traz à memória os eventos, sonhos, né, os sonhos repetitivos. Então, entre essas, a depressão, a ansiedade, a dificuldade de vínculo, e uma coisa muito real em quase todos as vítimas de abuso, a dificuldade de impor limite, a dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Então essas marcas elas podem permanecer latentes, né, por anos ou a vida toda, até que a pessoa de fato busque o tratamento. Então não são apenas marcas emocionais, como nós tínhamos há um tempo atrás, né? Não era que era somente comportamental, mas agora nós temos evidência científica de que o abuso deixa sequelas neurológicas na vida das vítimas.
Agora, outra questão, Fábio, que eu acredito que quem está nos assistindo também tem essa dúvida: quais são os sinais que essa criança ou esse adolescente pode apresentar mediante essa exploração, né, mediante a violência? Então, os sinais, eles podem ser comportamentais e eles podem ser físicos também, né? Vamos começar pelo comportamental. O comportamental era aquela criança que ela tinha uma forma de brincar, ela tinha uma forma de interagir e de repente ela regride, né? Ela passa a não querer mais estar próximo de pessoas, Sim. ela passa a brincar de forma, digamos assim, erotizada, principalmente no desenho. Ela começa a desenhar coisas íntimas que não era daquele convívio familiar. Aquela criança não tinha, né, não tem aquela informação precoce, então ela começou a apresentar alguns sintomas que não era normal dela. Ela Sim. brincava de forma sadia, ou de repente ela parou de brincar, se isolou demais. Ela também já tinha algumas habilidades básicas desenvolvidas, como fazer xixi, fazer cocô no lugar certo, na hora certa, e de repente ela volta de novo a voltar a fazer xixi na Sim. cama, a fazer cocô na cama. A mãe percebe que ela se isolou demais. Então essas são as marcas, né, comportamentais que os pais podem estar observando, né? Sim. Não só os pais, mas como também os professores que estão ali, né, com a criança na escola. Então, o abuso sexual, ele deixa essas marcas e também as marcas físicas, né? Sim. Que é o que nós chamamos de fato da sequelas ali. De repente, aquela criança, ela passa a se questionar, e ficar incomodada demais ao ir no banheiro, Sim. reclama muito de dor, ela passa poxa vida, a ficar muito com a mão na parte íntima, Alguns hematomas, né? os hematomas, os roxos, né, as partes no corpo. Então, essas marcas, e também o que nós chamamos de sexualidade precoce, né? Precoce. Ela passa de fato, acelerar o processo. Ela não Sim. tinha aquele comportamento. Agora, eu posso te dizer de um caso real que a criança começou a querer tocar, né, nas partes íntimas do outra pessoa. Então, peraí, não, isso não vem de nós, isso não vem do nosso convívio familiar. Nós sempre preservamos por uma educação familiar e de repente trouxe aqueles sintomas. Então, eles são sintomas comportamentais e sintomas físicos, né? Que a Sim. pessoa tem que estar observando isso. Sim, e mediante esses sinais, né, que essas crianças ou adolescentes eles podem apresentar, qual é a conduta que os pais, né, ou os responsáveis devem ter mediante esses sinais? Então, olha, a coisa mais importante é ouvir a criança, né? Não silencie a criança. E, por favor, papai, mamãe, responsável, então, lembre-se disso. A criança, ela precisa ser ouvida. Nós temos uma cultura muito errada de achar que criança só tem que brincar, né? Verdade. Que ela tem que ficar calada, que ela não merece atenção. Não, a criança ela é um ser humano, né? Com certeza. Que tem uma forma de ver o mundo diferente da nossa, mas que ela precisa de ser atendida na sua necessidade. Então, Sim. quando ela apresenta e apresentou os sintomas, acolhe a criança. Não induza nada. Apenas ouça, pergunta, né, como foi, pergunta onde foi, deixa a criança, ela mesmo vai falar do que aconteceu. Então não induza, ele pôs a mão, ele fez isso, não. Deixa a criança falar, acolhe a criança, Sim. seja o mais acolhedor possível e principalmente transmita para a criança segurança, né? Porque às vezes os pais desesperam e aquela coisa toda que não é fácil, né? Nunca é fácil ter uma informação dessa em casa. Então, mas o que é mais importante é o acolhimento e ouvir a criança. Com certeza. As pessoas ainda estão se acostumando, né, a falar sobre esse assunto que é tão real e tão presente, né, na nossa sociedade, que infelizmente cresce cada vez mais. E durante esse mês da conscientização, como é que está a sua agenda? Como é que estão as palestras, os eventos? Como é que está?
Eu brinco, minha esposa brincou comigo que eu estou sendo visita lá em casa. Né? De fato, estamos com uma agenda muito grande com a escola, né, com Sim, os consultórios e também com as campanhas, né, das sim. empresas e as gravações, a mídia, né, nos convidando para falar sobre o assunto. Então, graças a Deus, as pessoas elas estão se importando, né, Sim. com esse assunto e elas estão dando notoriedade para isso. Então, temos trabalhado muito, assim, de verdade, nós estamos tendo aí muito trabalho para levar a conscientização e levar esse assunto tão importante. E é tão rico, né, Fábio, saber que a sociedade compreende que é um assunto relevante, que precisa ser tratado, seja dentro de casa, seja na escola, na faculdade, onde for, porque nós sabemos que é um assunto muito presente, né? Infelizmente, a gente tem tantos relatos, né, de crianças, adolescentes que passaram por uma violência e que às vezes não tem esse suporte, seja dos pais, dos responsáveis, às vezes não tem essa credibilidade, né? Porque igual você acabou de ressaltar que às vezes o que a criança precisa é um ouvido, né? Alguém que possa ouvir e possa de fato amparar essa criança, porque já sofreu essa violação, já sofreu essa violência e ainda não ter um suporte, uma estrutura, né, dentro de casa, isso é muito triste. Então a gente consegue compreender que a sociedade está abrindo o coração para esse assunto que é tão importante e, né, está lutando para que cada vez mais, né, as pessoas conscientizem e que as famílias, né, estejam abertas a esse tipo de assunto. É E aí, para verdade. encerrar, Fábio, eu queria pedir para você que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, sobre essa campanha, né, do mês do Maio Laranja e que, né, as pessoas elas compreendam essa necessidade, essa importância de falar sobre esse assunto. Então, a mensagem que eu quero dizer, né, para você, deixar para você em casa, é uma mensagem de reflexão, de alerta. Por favor, a sua criança, ela não pode ficar com qualquer pessoa. Você precisa criar, de fato, uma responsabilidade e entender que quem escolhe a rede de apoio da criança é ela mesma. Se ela falou que não quer ir, por favor, dê atenção à necessidade dela. Ah, ela não gosta de ir em tal ambiente, por favor, dê atenção à necessidade dela. Lembre disso, quem escolhe a rede de apoio dela é ela mesma. Outra coisa muito importante, papai e mamãe, ensine desde cedo para a criança que existe partes do corpo dela que são partes íntimas. Então, eu vou te dar um conselho real. Ensine para ela que essas partes íntimas são as partes que são protegidas por duas roupas. As meninas têm duas partes íntimas e o menino tem uma parte íntima. E essas partes são protegidas por roupas chamadas roupas íntimas, que precisa ser duas vezes protegida. Ou seja, em cima dessa roupa íntima virá uma outra roupa que precisa proteger muito bem essa parte íntima. Já ensine para ela desde cedo que ela não pode permitir que as pessoas toquem nela e qualquer coisa ela precisa falar com o papai, com a mamãe. Ensine para ela que não existe segredo entre papai e mamãe, porque é uma fala, é uma das falas dos abusadores, é segredo nosso. Papai e mamãe não pode saber. Já explica para ela que não existe segredo, nada que ela não possa e não deva contar para o papai e para a mamãe. E nós precisamos entender que o trauma em si, ele é fortalecido pelo o que acontece após o evento. Se você acolheu a criança, se você reestruturou, fez um acolhimento a ela, você pode ter certeza, ela vai ressignificar aquilo. Então, por favor, não silencie. Existem os meios de denúncias que você pode usá-lo, o Disque 100, o Conselho Tutelar, os meios de denúncias que são e estão aí para poder fazer valer a pena o direito da criança e do adolescente.
Fábio, muito obrigada pela participação no nosso programa, pelas informações tão preciosas e necessárias. E eu quero pedir que você deixe as suas redes sociais aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para te acompanharem, para poder te seguir, né? E se alguém também quiser marcar uma consulta, quiser marcar uma palestra, essas pessoas possam, né, entrar em contato com você. Gabriela, eu que agradeço, né, pela oportunidade. Imagina. Isso para mim é fazer valer a pena, né? Eu sempre digo que eu não aprendi a ser vencedor, né, numa plateia assistindo ou vendo algo. Eu costumo dizer que vencedores são aqueles que vencedor. Né? Não tem como eu ser um vencedor se eu não venci dor nenhuma. É. E quando eu falo do trauma, não é porque eu apenas li numa literatura, é porque eu passei por isso. E eu sei de fato as marcas, as dores e o que uma pessoa pode ter com aquilo. Nós temos como um acordo entre nós, os colegas, é que muitos pacientes falam isso comigo, que o lugar mais próximo do inferno que uma pessoa pode chegar é o abuso sexual, a exploração sexual. Por quê? Porque são marcas profundas naquela pessoa. Então eu quero deixar para você que está nos ouvindo, eu estou aqui, né? Eu atendo em 2 consultórios atualmente, e eu vou deixar para você o meu Instagram, que é @psicanalista_Fábio Araújo. E atendo também online para qualquer país de fala portuguesa. E é um prazer poder servir, poder ajudar a quem vier até nós. Eu sempre digo que se veio até mim é porque Deus sabe que eu posso ajudar. Então, por favor, não guarde para você, procure ajuda. Aqui sempre você terá um ombro amigo, tá bom? Se você percebeu algum sinal de violência, não se cale. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, é gratuito e a denúncia é anônima. Nós estamos aqui na Doceria Mosaico, na cidade de Sete Lagoas. Nós queremos agradecer a Débora por ter cedido diligentemente o espaço para que a gente pudesse fazer a gravação da nossa entrevista. Se você ainda não conhece a Doceria Mosaico, já segue esse perfil que nós vamos deixar aqui para você. Gente, se você está procurando um lugar para você levar seus amigos, sua família, um lugar que é super aconchegante, com um toque mais moderno e rústico ao mesmo tempo, cheio de coisas gostosas, é aqui mesmo. O R31 Entrevistas fica por aqui hoje. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa as notificações e compartilhe o máximo de pessoas possível se esse conteúdo foi válido para você, para que a gente consiga alcançar mais pessoas.